Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 38, por Monja Maria Cecília Baige. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, ao ser apresentado ao povo por Pilatos e condenado à morte. Jesus apresentado ao povo. O governador determinou apresentar-me ao povo, na figura digna de compaixão a qual meus inimigos me haviam reduzido, a fim de que tivessem piedade de mim, assim como ele próprio havia tido ao olhar-me. Fez-me levar a uma sacada, onde pudesse ser visto por todos. Interveio também com palavras de compaixão, levantando a púrpura do peito ferido, disse em alta voz: Eis o homem. João 19:5. Querendo, mediante estas palavras, dar-lhes a conhecer que já não havia em mim mais semelhança de homem, por estar todo dilacerado e ferido, reduzido a um estado tal que pouco tempo poderia viver. A tais palavras exclamaram, primeiro os fariseus e depois com eles todo o povo: Tira-o e dá ordem de que seja crucificado. A estas palavras, o governador ficou muito confuso, sem saber o que fazer para libertar-me e não perder a graça deles. Propôs-lhes um infame assassino e homicida Barrabás. Comparou comigo, perguntando qual de nós dois queria que fosse libertado, porque na solenidade soltava-se um condenado à morte. O povo mal ouviu a proposta e começou a gritar em alta voz: Viva Barrabás! Morra Jesus Nazareno! O governador ficou muito contrariado por causa da péssima escolha e tornou novamente a perguntar-lhes, com o rosto irado, o que devia fazer de mim, porque sabia que eu era inocente. Então todos começaram a gritar em alta voz, exclamando de novo: Tira-o! Crucifica-o! Crucifica-o! Porque é um malfeitor. Então Pilatos pensava reabilitar-me. Disse-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Em resposta, gritaram mais do que nunca e começaram a injuriar-me, dizendo ao governador que não tinha outro rei afora César. De novo, todo o povo bradou: Crucifica-o! Conforme Marcos 15, 11, 14 e Lucas 23, 18 a 21. Os fariseus se impõem. Os fariseus mostraram-se irados para com o governador por diferir tanto a sentença. Disseram-lhe que devia acreditar neles, pois se o Nazareno não fosse um malfeitor, não o teriam trazido, porque a consciência deles não permitiria que se condenasse um inocente. Pilatos, atemorizado pelas ameaças e as palavras sérias dos fariseus, resolveu pronunciar a sentença, embora soubesse bem que eu era inocente. Mas voltando-se para o povo, declarou: Não quero ter parte alguma na morte deste inocente. Conforme Mateus 27, 24. E eles gritaram que tomavam sobre si toda a culpa e que o meu sangue caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Declararam isto para obter que o governador os satisfizesse e com maior liberdade me condenasse à morte. Enfim, Pilatos deixou-se vencer. Para mostrar que não tinha parte alguma em minha morte, lavou as mãos. Depois, pronunciou a sentença condenatória, a morte de cruz.
embora conhecesse claramente minha inocência. Escreveu, portanto, a sentença, depois leu-a ao povo. Todos estavam escutando com muita atenção. Terminada a leitura, foram tantos os gritos, as vaias, as palmas, os saltos de alegria que deram, que chegaram ao auge da satisfação. Gritaram: viva o procurador! Todos louvavam-no, especialmente os fariseus, chamando-o de homem prudente, que, tendo antes examinado bem a causa, enfim, reconheceu inteiramente minha culpabilidade e me condenou conforme merecia. Muitos deles, para expandir sua alegria, abraçavam-se uns aos outros, dizendo, por fim: obtivemos o nosso intento. Oh, que sorte a nossa! Oh, que consolação tivemos neste dia! Agora sim viveremos tranquilos, felizes e contentes, porque não existirá mais quem perturbe nossa paz. A amargura de Jesus e súplicas. Durante tudo isto, mantive sempre o rosto sereno, os olhos fixos no chão, a mente e o coração voltados para o Divino Pai e para todos os meus irmãos em favor dos quais tanto padecia e orava. Ah, esposa minha, quão grande foi a amargura do meu coração em meio a tudo isto, que até agora contei. Quanta dor, quanta pena, quanta angústia e tristeza ao ver as ofensas ao Divino Pai, a perfídia e o ódio dos escribas e dos fariseus e de todo o povo, tão beneficiados por mim, tão amados, por cuja salvação padecia tanto. Mas eles não queriam servir-se de minha tão grande bondade, embora mediante aquilo que lhes ensinara e os benefícios feitos a eles, pudessem se tornar todos perfeitos e santos. Minha humanidade experimentou angústias quando Pilatos me conduziu à presença de todo o ajuntamento. Voltado para o Pai, pedi-lhe ajuda para sofrer tudo o que ainda iria me acontecer. Ofereci-me pronto a subir no patíbulo, a fim de que todos vissem o amor que eu lhes dedicava, até sofrer tão grandes penas pela salvação deles. Tendo chegado à sacada, convidei todos os meus irmãos a me contemplarem, e enquanto o povo gritava: tira-o e condena-o à morte, via todos aqueles que unir-se-iam a eles e me desprezariam, a ponto de nem sequer quererem ver-me, ouvir-me, contar quanto havia sofrido por sua salvação. Por isto, senti grande amargura. Meu coração ficou ferido ainda por outra dor, porque os recursos encontrados por Pilatos para libertar-me reverteram todos em máxima desonra e tormento. Então apresentaram-se à minha mente todos aqueles aos quais o Divino Pai dispensaria sempre novas luzes e novas graças de salvação, de que se serviriam para ofendê-lo e agravar ainda as culpas de suas almas, para uma condenação mais grave por causa do mau uso que delas fariam. Ao ver, pois, que aquele povo ingrato não tinha compaixão alguma de mim, senti profunda amargura, porque apresentaram-se-me à mente quantos jamais teriam o mínimo sentimento de dor relativo às minhas penas, sabendo que eu tinha padecido tanto em seu favor. Não fariam conta alguma, nem tampouco se voltariam para mim em atos de compaixão. Por isso, dirigi-me a eles dizendo: ah, cruéis, ingratos, padeço tanto por vós, e vós nem sequer volveis olhar para mim, nem tendes compaixão alguma de minhas penas. Voltado então para o Pai, pedi-lhe que os iluminasse, fizesse com que caíssem em si e reconhecessem a própria ingratidão. Vi que o Pai o faria, e que em consequência alguns se arrependeriam, e depois de reconhecerem claramente quanto padeci por seu amor, teriam alguma compaixão de minhas penas e aproveitariam o benefício. Dei graças ao Pai, senti, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam de tudo. Tendo-me confrontado o governador com o iníquo e infame Barrabás, meu coração experimentou grande amargura e minha humanidade suma confusão. Vi que muitos dos meus sequazes seriam tratados de igual modo. Senti pena ao verificar que seriam os inocentes tidos por maus e perversos, e muitos haveriam de compará-los aos ímpios, por desconhecerem-se-lhes a virtude, que em geral está oculta aos olhos dos homens. Por isso, voltado para o Pai, pedi-lhe conceder luz a todos,
a fim de que seja conhecida a bondade e virtude das almas justas. Vi que o Pai o faria, e muitos as conheceriam, embora a maioria abusaria dessa luz e teria os bons por gente má. Vi, porém, que o Pai muitas vezes haveria de permiti-lo, para que os bons tenham ocasião de merecer e de imitar-me em tudo isto. Ao ouvir, pois, o povo escolher a libertação de Barrabás, julgando minha pessoa mais indigna e merecedora de morte do que o infame Barrabás, podes calcular, esposa minha, quão grande foi minha dor e quanta amargura sentia meu coração. Então apresentaram-se-me à mente todas as almas que nisto imitariam os ímpios hebreus, pospondo minha pessoa às suas satisfações, ao pecado, à iniquidade, a passeios, a diversões. Ouvia também gritar, se não com palavras, ao menos com os fatos: morra Jesus Nazareno e viva o pecado, viva o prazer, viva a luxúria, viva a comida, viva as viagens, viva o dinheiro. Morra o justo e viva o ímpio, isto é, morra a honra, a glória de Deus e viva a nossa satisfação malvada em todas as coisas do mundo. Oh, quanta dor e quanta pena sentia meu coração por causa desses iníquos. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe pela angústia e a dor que sentia, se dignasse iluminá-los, a fim de conhecerem seu grave erro. A péssima eleição feita é ofensa de Deus. Vi que o Divino Pai não deixaria de dar-lhes luz a todos os auxílios necessários para se emendarem, se converterem dos seus pecados, e que muitos aproveitariam, reconhecendo seu erro e convertendo-se. Por isso, tributei graças ao Divino Pai. Senti, contudo, amargura ao verificar o grande número dos que abusariam delas, persistindo no erro. E porque sentia pena assaz grande, desejando que a glória e a honra do Pai fossem antepostas a todas as suas satisfações, pedi-lhe de novo por todos aqueles obstinados, a fim de que lhes desse maior luz e mais potente graça e auxílios. Vi que o Pai satisfaria o meu pedido, e por esta razão alguns se arrependeriam. Rendi graças ao Pai, senti, no entanto, assaz profunda amargura, ao ver que muitos abusariam também destas. Apresentava-se-me então de novo à mente a outra proposta feita acerca de minha pessoa e o gênero humano. No divino conselho, isto é, se convinha deixar parecer o mundo imerso no pecado, ou se devia minha pessoa, isto é, o Verbo eterno, encarnar-se, padecer e morrer para resgatar e salvar o mundo perdido. Pospondo minha pessoa ao gênero humano, escolhi padecer e morrer, para que o gênero humano se salvasse e fosse redimido. Vendo então que os homens se mostravam tão ingratos para com tanta caridade e tanto amor, e comparando minha amorosa escolha com aquela péssima feita por eles, de um infame ladrão e assassino, a ser libertado no meu lugar, experimentei grande pena e amargura. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe que perdoasse a todos esses ingratos, em virtude de minha dor. E dirigindo-me a eles, queixei-me de sua extrema ingratidão e falta de correspondência a tanta caridade e a tanto amor. Pedi ao Pai que os iluminasse, dando-lhes a conhecer a ingratidão com que correspondiam ao meu infinito amor, ao que correspondem ainda hoje ao meu infinito amor. Vi que o Pai iluminaria todos, em todos os tempos. Devido a essa clara luz, haveriam muitos de se converter, de conculcar da culpa, antepondo em tudo a glória e a honra divinas, e deixando viver em suas almas a graça, e morrer então para o pecado e a iniquidade. Por isso, rendi graças ao Pai, suplicando-lhe continuar a dar luzes e auxílios especiais a todos, até o fim dos tempos. Experimentei, porém, grande amargura ao ver a multidão de tantos que ainda abusariam e desprezariam todas essas luzes divinas do Pai, permanecendo na dureza e na ingratidão. Em favor deles, roguei de novo ao Divino Pai, com grande instância, dar-lhes maiores luzes e graças. Vi que o Pai o faria, e em consequência alguns se converteriam. Rendi graças ao Divino Pai e supliquei-lhe conceder-lhes nova graça, para ficarem firmes no bem, por eles conhecido e escolhido. Vi que o Pai
a daria e agradecido também por parte deles. Senti, no entanto, maior amargura ao ver todos aqueles que abusariam das novas luzes para eles impetradas de mim, persistindo na obstinação do pecado e a suma ingratidão. Em consequência, pereceriam miseravelmente. Ao ver depois serem os escribas e os fariseus presentes os que por maus exemplos e malvadas persuasões pervertiram todo o povo, atraindo-o ao seu péssimo partido, porque eram os primeiros a gritar, e com eles concordava o povo. Vieram-me à mente todos os chefes maus e indignos do grau que ocupam, os quais, por maus exemplos e péssimas persuasões, perverteriam todo o povo e as pessoas ignorantes e vis a eles, regendo a autoridade. Senti grande amargura e pedi ao Divino Pai dar-lhes luzes e manifestar proceder deles em boa parte o mal praticado pelo povo. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita luz. Por ela, alguns cairiam em si e, conhecendo o próprio erro, converter-se-iam. Rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, no entanto, amargura ao ver a multidão daqueles que os quais a graça seria vã. Vendo que por causa deles muitos pereceriam, voltei-me de novo para o Pai e supliquei-lhe tornar a iluminar-lhes o coração com misericórdia, mediante luzes mais potentes e estímulos valorosos no coração. Vi que o Pai o faria e, em consequência, alguns se arrependeriam. Por isso, rendi afetuosas graças ao Pai. Senti, porém, amargura, quão grande amargura, ao ver a multidão dos que, à imitação dos escribas e dos fariseus, persistiriam na obstinação e dureza, quais cegos voluntários, até mesmo em meio de tanta luz. Ao ver que o governador Pilatos, apesar de me conhecer e haver-me declarado inocente, não ser responsável por minha morte, deixava-se induzir a condenar-me como réu e malfeitor, mesmo declarando não ser responsável por minha morte. Lavando as mãos, apresentaram-se-me à mente todos aqueles que cometem o mal, por fatos, por palavras, declaram-se inocentes, isto é, agem de tal modo que danificam o próximo, e depois por palavras dele se compadecem e defendem. Pedi ao Divino Pai iluminar-se esses cegos, estultos e mesmo maliciosos, para conhecerem seu erro. Vi que o Pai o realizaria e alguns aproveitariam, e tendo conhecido seu erro, se emendariam e fariam penitência pelo mal causado ao próximo. Por isto, tributei graças ao Divino Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver a multidão dos que permaneceriam em seu erro, por abusarem das luzes divinas e da graça. Vi todos os juízes que, por persuasão dos malignos e perversos, pronunciariam a sentença contra os inocentes. Por causa deles, experimentei profunda dor e amargura, e supliquei ao Divino Pai os iluminasse, dando-lhes a conhecer o grande mal que cometem. Vi que alguns, reconhecendo seu erro, fariam penitência e se converteriam. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que, abusando das luzes divinas e desprezando a graça, permaneceriam em seu erro. Tendo-me voltado para o Pai, supliquei-lhe por todos os inocentes, que por juízes ímpios seriam condenados como réus, a fim de que lhes desse auxílios e graça especial, para sofrerem a justiça e a condenação com paciência, a minha imitação. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita graça. Vi também o grande prêmio preparado para eles. Dirigi depois uma súplica assaz insistente ao Pai, para que no mundo se exercesse a justiça com retidão. Fossem punidos os réus de acordo com os respectivos delitos e libertados os inocentes. Vi que muitas falhas haveriam em relação a isto,
e senti grande dor e amargura. Supliquei de novo ao Divino Pai, iluminasse todos os que administram a justiça, dando-lhes a conhecer as estritas contas que deverão prestar no tribunal da justiça divina. Vi que o Divino Pai não deixaria de conceder-lhes claras luzes, vendo todos os que as aproveitariam. Rendi graças ao Pai, senti porém amargura ao ver o grande número daqueles que delas abusariam e a sentença de morte eterna preparada para eles. Enquanto foi lida ao povo a minha sentença de morte, ao ver a simulada alegria de todos, digo, simulada, porque seu coração não estava contente, mas inquieto, apresentou-se-me à mente a funesta sentença de morte eterna, que eu mesmo fulminaria contra as almas réprobas e vã e fingida alegria que mostrariam os espíritos infernais. Então meu coração ficou imerso no mar de amargura e de dor. Sofri toda a pena que sentiria depois ao condená-las. Voltado para o Divino Pai, disse-lhe: ó Pai amantíssimo, considerais a dor e a amargura que sofro, ao ver que eu mesmo deverei fulminar a sentença de morte eterna contra as almas que redimi com tanto sangue e para as quais com tanta angústia e padecimentos perecia a eterna felicidade. Esta dor agora me trespassa o coração, dirigindo-me às almas réprobas que tinha todas presentes. Queixei-me assaz: é possível, infelizes e insensatos, dizia-lhes, que quereis à força arrancar-me a sentença de vossa condenação? Dizeis, pois, o que posso fazer para salvar-vos? E vós, infelizes, quereis abusar de todo. Ah, caí em vós, miserável, voltai, reconhecei vosso erro, tornai agora a vosso juiz, que é o Pai amoroso, e está pronto a abraçar-vos. Não vos deixei enganar pelos inimigos infernais, nem obcecar por vossas culpas e paixões e afetos desregrados. Dirigi os olhares para mim e vede como me custa caro a vossa salvação eterna, e quanto sofro para libertar-vos da morte eterna. Fiz então estes convites a todas as almas culpadas que queriam condenar-se. Propus-me dirigi-los a todos os corações e com muita eloquência fazer ouvir a todas elas amorosos e doces chamados. Vi que muitos os aproveitariam e se converteriam ao caminho da verdade. Por elas, dei graças ao Divino Pai, senti, porém, grande amargura ao ver o número quase infinito daqueles míseros que abusariam de tudo e queriam ficar sempre surdos às minhas palavras e aos meus doces convites. Remorso de Pilatos. Depois da leitura de minha sentença de morte, o governador Pilatos deixou-me nas mãos dos servos da justiça, a fim de que me conduzissem para fora, porque os escribas e os fariseus com todo o povo esperavam-me com impaciência, não podendo mais suportar a dilação de minha morte. Retirou-se o governador, em parte satisfeito por causa dos aplausos dos escribas e dos fariseus e de todo o povo, mas em parte com o coração amargurado por conhecer claramente o grande mal praticado de condenar à morte tão infame um inocente, por instigação de gente maligna e apaixonada, quais eram os fariseus, que ele bem conhecia. Em consequência, ficou em grande tristeza e com temor de sobrevir-lhe o castigo como depois aconteceu. Na pessoa de Pilatos eu via todos aqueles que, depois de terem feito o mal, sentem pena por saberem que erraram, mas a imitação de Pilatos retiram-se a considerar o mal cometido, sem se converterem nem se arrependerem. Persistem em sua tribulação, esperando o castigo, o qual não tarda muito a sobrevir. Supliquei ao Divino Pai iluminasse esses inconsiderados, a fim de que, conhecendo terem errado, se convertam do mau caminho e, recorreram ao Pai das misericórdias, façam penitência do mal cometido e não fiquem presos no desespero. Vi que o Pai lhes concederia a luz, e alguns a aproveitariam. Por isto rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número dos que permaneceriam no erro.
voltado de novo para o Divino Pai, pedir-lhe que depois de ter eu inclinado a cabeça e recebido de boa vontade a sentença de morte, mostrando-me em tudo e por tudo obediente aos seus decretos divinos, morrendo de bom grado pela salvação do gênero humano, se dignasse, em virtude dessa minha pronta obediência, conceder à luz todos os meus irmãos e sequazes, para que se inclinem a cabeça e obedeçam em tudo e por tudo aos preceitos divinos e conselhos evangélicos deixados por mim, para que, cumprindo a lei divina, se tornem dignos de recompensa eterna. Pedi-lhe outro assim dignar-se, dar-lhes graça e ajudas especiais, a fim de que pudessem fazê-lo. Vi que o Pai não deixaria de atender-me e que muitos aproveitariam. Inclinariam a cabeça e obedeceriam às ordens divinas. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver a multidão dos que abusariam e que jamais viriam obedecer às ordens divinas. Por esses transgressores obstinados, pedi de novo ao Pai com grande instância, os iluminasse e lhes infundisse fortes estímulos nos corações. Vi que, mediante essa nova graça, alguns se emendariam e obedeceriam de boa vontade e inclinariam a cabeça diante dos preceitos divinos. Por estes rendi graças ao Divino Pai. Vi, no entanto, a multidão dos transgressores obstinados, que, apesar das luzes e graças do Divino Pai, nunca se renderiam, persistindo na dureza e obstinação. Por causa destes, senti suma amargura. Supliquei-lhe ainda, desse a todos os meus sequazes, meus seguidores, uma graça particular, a fim de aceitarem todas as coisas contrárias e adversas das mãos divinas, sem olhar a criatura que os faz sofrer, mas a divina disposição que permite tudo para o bem e proveito de suas almas, mesmo sendo vistos como mal. Muitas coisas provenientes das mãos do Pai sempre são boas para as almas. Vi que o Divino Pai lhes daria a dita graça, e muitos aproveitariam, por isto rendi graças. Experimentei, porém, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam dela, nunca se dispondo a receber tudo das mãos do Divino Pai. Agindo assim, não adquiririam mérito algum, antes mesmo seriam de grande detrimento para suas almas. Estes causavam ao meu coração grande dor e amargura. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, meus padecimentos e como me comportei, tanto diante do Divino Pai como diante dos meus irmãos. Procure imitar-me. Ouviste a péssima opção do povo hebreu, pospondo minha pessoa ao inimigo Barrabás. Por isto, fica bem atenta. Procure em todas as coisas escolher sempre o mais perfeito e antepor em tudo e por tudo a glória e honra divina. Toma isto a peito. Odeia o pecado e dele foge, afastando-o para longe de ti, a fim de que minha graça, meu amor, reine em ti. Morra em ti o iníquo Barrabás, e viva eu sempre em ti. Com isto quero dizer-te que, ao aproximar-se em qualquer momento a culpa de ti, querendo entrar em tua alma, deves matá-la, isto é, expulsá-la imediatamente. Assim eu viverei sempre em ti com minha graça. Ouviste minha pronta obediência em aceitar a sentença de morte ignominiosa. Não sejas diferente de mim. Obedece perfeitamente às ordens de teus superiores e muito mais aos preceitos e conselhos divinos. Não faltes nunca à obediência, a não ser em caso de grave necessidade, porque, tendo feito o voto, deves com maior exatidão praticar essa virtude. Recebe, enfim, todas as coisas que te sucedem, tanto prósperas como adversas, das mãos do meu Pai Celeste. Agradece-lhe sempre, tanto pelo bem quanto pelo mal, estando segura de que o Pai te ama muito e tudo o que dispõe acerca de ti faz com amor paterno, para o bem e proveito da tua alma. Procura, pois, mostrar-te minha sequaz, minha seguidora e fiel esposa.